principalmente as dores morais, que nos fazem refletir melhor, não? Nos fazem pensar mais sobre as nossas responsabilidades, sobre a vida e o porquê nós estamos todos como você está. O que é que nós viemos fazer aqui nesta terra? Por que estamos aqui? Porque tem uma razão de ser. E você está bem? Que bem. Nossa, e vocês estão bem? Que ótimo. É isso. Deixa eu começar por aqui. Está tudo bem contigo? Tudo bem. E com ela, está tudo bem? Se você ficar, ela também fica. Olha que interessante. Você não pode ser um acumulador de bichos, nem de pessoas. Então, quando Deus permite que há uma interação entre homens e animais, entre homens e homens, para que isso está acontecendo? A interação é para que nós possamos nos auxiliar. Você já parou para pensar que os índios deste país só passaram a ter as enfermidades depois que o homem saiu do seu habitat e foi até as tocas dos índios, e eles passaram a se contaminar. Até porque até então, sabe o que acontecia? Os índios vivenciando uma interação com a natureza e com os animais, todos faziam uma troca. Então não precisa de mais nada, só o cuidado com o corpo. Normalmente, nas tocas não existiam nenhum tipo de enfermidade, não existiam. E o que acontece? Por que os homens hoje estão todos doentes? Por que os animais estão doentes? Tá certo? Mas por quê? Olha para você ver. Ninguém vive o dia de hoje. Está todo mundo vivendo o futuro. Aí o que vai gerar? Quando você vive o passado ou o futuro, você vai viver a ansiedade. Porque você não tem a expectativa nem do amanhã, e nem do ontem. Então o que acontece? Você deixa de viver sua realidade hoje. E aí começa a surgir as enfermidades. A partir do momento em que nós modificamos isto e que começamos a fazer uma interação, tudo muda. Seus animais que Deus colocou sob sua tutela, para eles aprenderem, e você também. Aqueles que às vezes recebem muitos animais domésticos, essa interação, ela é positiva. Eu já disse aqui que na cidade onde eu moro, é lei, é obrigado. Todos os moradores da cidade têm um animal. Todos. É lei, é obrigado. Não é questão de gostar ou não gostar, é uma questão de lei. Então todos têm um animal. Então os animais que muitas vezes passam pela terra, pelas experiências, animais que foram maltratados e tudo mais, depois eles vão para lá para conviver num ambiente completamente diferente e depois retorna para a terra para tomar couro de novo. E o que a gente pode fazer com relação à Fel? Né? Já que agora ela está, né, instalada mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Enfermidade é um desequilíbrio energético. Nenhuma bactéria faz mal ao organismo, até porque o organismo está cheio de bactérias, o organismo está cheio de vírus. Isto faz parte do equilíbrio, senão Deus teria feito errado. A questão é que, a partir do momento em que eu começo a viver errado, eu começo a gerar desequilíbrio. É o que os homens chamam de doença, mas na realidade é desequilíbrio mental, é o condutor. Compete ao superior auxiliar o inferior na jornada. Você é superior,
Seus animais estão numa posição de aprendizado. Você é o mestre, eles são alunos. Mas se você começa a ensinar tudo errado para eles, vai virar uma desordem doméstica. Está entendendo? E aí, sabe o que está acontecendo com os homens? Estão confiando só em remédio. Remédio, remédio, remédio. Tem muita gente feliz, porque não tem problema para vender remédio. Até eu fico assim a observar, meu Jesus, que quantidade de remédios. Estão remediando, mas não estão resolvendo nada. Tem muito que aprender para poder ensinar para eles. Não tem? Tem. Mas o melhor é o seguinte: a partir do instante em que eu começo a vigiar verdadeiramente os meus pensamentos, e isto é uma súplica de Jesus, vigiar. Depois, orar. E o que é orar? Orar não é ficar pedindo a Deus as coisas, porque as pessoas entendem tudo errado. Então entendem que orar é transferir responsabilidade. Não é. Orar é atitude, é ação. Isso é que é oração. As pessoas acham que vão convencer Deus com meia dúzia de palavras, com coisa que Deus não conhece, nossa intimidade. Ah, se eu falar bonitinho, se eu falar assim, assim, assado, Deus vai me atender. Que infantilidade. É uma tristeza, não? Então, oração é a atitude. A partir do momento em que eu estou fazendo o que é correto, em que eu começo realmente a vigiar, e vigiar não é o vizinho, vigiar os pensamentos. Será que o que eu estou pensando é meu? Será que isto me pertence? Será que esse pensamento é o correto? Não. Para um cristão eu não devo pensar assim, muito mais agir. Então, deixa eu controlar meus pensamentos. Isto é vigilância. Por quê? Porque você vive num mar de energias. E como os pensamentos se cruzam, muitos vão chegar até você. Você pode dar vida para eles, abrir as portas e deixar que eles entrem. Assim como as moscas do dia a dia. Entendeu? Estamos caminhando. Está tudo bem? Tá bonzinho, essa semana não apresentou tão assim não. Hoje, pela receita, é o último passo dela, o sexto. Mas vamos continuar um pouquinho? Vamos continuar? Vamos. Para ela e para você. Tá. Tá Estamos bem? Estamos. Deus te pague, viu? Que Jesus nos abençoe. E vocês? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. E esse menino aí? Ele desfaleceu aqui. Está bem. Melhor aqui do que em outro lugar. Tá bem? Uhum. Então vamos conduzi-lo. Tá certo? Não era isso que você estava esperando? Então. Por isso que eu insisti. Nada de eutanásia. Porque há uma necessidade dos nossos companheiros de... o animal está sofrendo. Não. O animal não está sofrendo. Quem sofre são os tutores. Tá certo? Então, desencarne é um processo natural. Ainda bem que veio desencarnar aqui, não? Sim. Melhor assim. Isto. Estamos belos. Tá bem? Que ótimo. Queria que todos fizessem isto, viu? Isto. Então tranquilize os corações, que está bem erguido. Agora cuidar do corpinho. Tá certo? Só isso, da roupagem. E você, meu companheiro? Sim. Começou a sair sangue. Sim. Aí eu pedi uma orientação, Sim. já está sendo medicado com os remédios daqui. Eu descobri uma outra receitinha dele, uma vez que ele começou assim também da barriguinha. Aí eu resolvi comprar os mesmos medicamentos, porque eu já sei o que os veterinários querem fazer. Eles querem, né? Eles não têm um outro tratamento, a não ser cortar em vários lugares. E eu não quero fazer isso, porque Não. eu quero que ele... Não tem necessidade. Quando ele se tornar, eu quero que ele desencarne tranquilamente, deitadinho na caminha dele. E eu vou te dizer uma coisa, se na situação em que ele está, se cortar um, acabou.
aí é pouco tempo e espalha rapidamente. Sim, Tá vendo? Porque não tem. Aqui nós vamos continuar dando para ele o que ele precisa. Isso, é. E eu também, eu sei que o meu estado espiritual interfere diretamente nele. Eu tô tentando ficar bem tranquila, serena, conversa com ele, Isto. aí ele fica tranquilo também. Sim, Aí com ele certeza. come, aí ele faz as E coisas. isto é uma oportunidade grande para aprender. Você pode observar, se você deixa suas energias caírem, ele cai também. Se os companheiros começassem a observar o que acontece domesticamente, tudo mudaria. Porque é uma necessidade estar brigando constantemente, xingando, julgando, fazendo tudo errado. E aí atinge os pequenos. E não é só os animais, principalmente as crianças. Nós temos aí um monte de crianças completamente desequilibradas por culpa dos pais. Por culpa dos pais. E você? Como que está esse menino? Você está bem? Está com diarreia, meu velho? Não, beijo não. Beijo não pode. Beijo não pode, tá bem? Mas vamos olhar o que está acontecendo. Comeu o que não devia. E comeu o que não devia. Foi? Tá bem. E você vai dar para ele o mais rápido possível. Vê se você consegue um carbo vegetáveis, ou então existe alguns comprimidos com carvão vegetal, e aí você pode dar a ele 3 comprimidos. Você dá um de manhã, um pela manhã, dá um à tarde e no dia seguinte dá mais um pela manhã. Tá certo? Isso. Ele precisa de jogar para fora aí o que... E só com a diarreia não vai resolver. Então precisa do carvão. Carvão é interessante. Eu digo que todos que têm cachorro deveriam ter carvão para colocar nas águas. Principalmente as águas que se usam hoje, porque elas têm muito metal pesado. Muita diarreia que acontece dentro dos lares é em razão da água que se bebe. Porque esta água, ela não tem radiação solar, ela fica dentro dos tubos e aí trazem uma série de prejuízos. E quando não é tubo plástico, é tubo de metal. E aí fica pesada e ataca. Hoje, muitos companheiros têm pedra nos rins, os animais têm pedra por causa desses minerais, desses metais pesados. Isso. Eu tenho notado, com calor, tem dado muita diarreia também. Sim. Então, sim, Sim. talvez orientação também no sentido de... Água mineral. Escuta só. Quando você está com a temperatura, o normal da temperatura para vocês aqui seria entre 24 até 28, no máximo. Passou desta temperatura, então você começa a aquecer o que está na terra. E a terra, ela tem uma facilidade muito grande de manter o calor. E ela passa para quem? Para a água. Então, quando a água chega, ela já passou por um processo diferenciado, ela tem reações químicas. Ela chega no seu lar, principalmente nesse período. Ela vai trazer diarreia. Então, animal com diarreia, o primeiro passo é substituir a água dele por água mineral. Substituiu rapidamente. E a grande maioria dos homens não acreditam, mas a água é o maior elemento existente na Terra para tudo. Quanto de água tem seu corpo, quanto de água tem ali. Então, só que esta água tem níveis. E se a água é boa, a saúde é perfeita. Se a água é ruim, a saúde vai mal. Então, quando começa uma diarreia, o ideal já é aplicar
água mineral. Tem um custo, mas para o tutor é um custo barato. Tá bem? Diz. A Vanessa que resgatou a vida. A vida. A Matilda, operada. Ela teve esse ato de generosidade. Fez você muito bem. Viu? E todas as vezes às vezes os homens têm uma preocupação muito grande de bater os joelhos no chão, de falar com Deus, de dialogar, mas Deus não está querendo isso de ninguém. Eu diria até, outro dia eu escutei uma palavra que eu até achei interessante, chama puxa-saco. Diz que está cheio de puxa-saco divino na terra. E aí, ainda bem que Deus me escuta, não? Agora, quando tem atitude, sim, muda tudo. E quando nós começamos a ver os outros como extensão de nós, sim, isto interessa para Deus. Mas os atos impensados, Deus não quer saber. Para nós também, os Espíritos, interessa o bem que você faz. Tá bem? Isto. Tá tudo bem com você? Graças a Deus, a gente está torcendo muito mais. Hoje a doutora receitou um remedinho para isso e ela está bem, está alimentando bem. Ó, vou te ensinar a fazer um medicamento que é um xarope. Sim. Tá bem? O que você faz? Você pega meio abacaxi bem maduro, isto é xarope, meio abacaxi bem maduro, corta ele em vários pedaços, adiciona um pouco de água e deixa ferver em fogo brando. E eu nem cozinheiro sou. Deixa ferver em fogo brando, até ele virar um mel. Quando ele virar um mel, quando ele começar a modificar ali, o que você vai fazer? Aí você vai adicionar o mel de abelha. Tá vendo? Deixa continuar fervendo por um tempo e tal. Então você tem um melaço. Desliga, coloca num vidro de preferência escuro e deixa na geladeira. E aí você vai dar aos pouquinhos para ele, para auxiliar nesse processo. Primeiro, vai fortificar os pulmões, tá certo? É um xarope, porque quando nós falamos de xarope, quase sempre vocês lembram sempre dos pulmões. O xarope, ele é para tirar catarros, excessos, mas ele não é só o pulmão que tem catarro, você tem catarro em muitos pontos do corpo. Como bactéria, você tem bactéria em todo o corpo. Como vírus, você tem vírus em todo o corpo, então você tem que equilibrar isto, entendeu? Então, você vai ajudar, inclusive, melhorando as questões das infecções. Barato, de graça. Por dia? Não, aí você dá uma vez só, pela manhã. Uma quantidade pequena, você pega uma colherzinha de café. Café é a menor. Não, tem a chá é menor. Não, café é menor. Café é menor. Tá, então esta é de café. Tá bem? Você dá uma colher de café para ele. Pode dar, depois que ele comer, que ele alimentar, uma hora depois você pode dar. Não pode misturar na ração, não? Não, Né? não. Equivale a 2 ml. Isso, 2 ml, exatamente. Tá, Tá bem? tá bem. Marlene, está tudo bem? Está? Qualquer dia desse eu vou te convidar para nós conversarmos. Tá certo? E você está correndo por quê? Esses dias tá meio baqueadinho, tadinho. E... Agora esse aqui é agitação. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que ele é agitado? Por quê? Será que eu sou? Eu não me acho agitado, mas eu Não. acho que eu sou. Pergunta para quem convive com você se você é agitado. Não. Pergunta. Pergunta se você é elétrico. Um pouco. Então o animal fica. O animal é o seguinte. Principalmente os cachorros, eles sempre copiam os tutores.
É espelho dos tutores. É incrível. É só observar. Tá vendo? Mas vamos continuar com as aplicações, que está sendo bem positivo. Tá vendo? sendo sim. E esse rapaz aqui, ó? Esse rapaz quase que Quase que foi foi embora, não? É. Mas é o que eu estou falando aqui. Ele teve um choque, sim. Ele teve um choque. Em razão do calor externo e o calor do corpo. Não foi estresse, não, Ezequiel? Hein? Estresse. Tem um outro cachorro lá que fica muito estressando ele. Mas não é só essa questão do estresse, não. Porque o animal está preparado para isso. Foi um choque mesmo. Choque de temperatura. Vocês também têm isso. É só vocês observarem. Por que quando acontece certas mal-estar durante o dia, vocês tomam um copo de água mais fria e vocês dão uma equilibrada? Então, seria de bom ouvido, neste processo de muito calor, que vocês não estão acostumados, o corpo de vocês não é para esse excesso. Então, tem que colocar um pouco de água mais fria para que haja um equilíbrio. Tá vendo? Obrigado. Tem que ter. É isso. E este cachorrinho aqui? E este gatinho aqui? Hoje eu quero te perguntar, ainda nem tempo de ter orientação, uma gatinha minha foi embora, né? Foi embora para onde? Para sua casa, eu espero. Para minha casa. Mas assim, não tive nem tempo. Quando eu vi, ela era muito brava, ficava muito escondida. Quando eu corri com ela para a clínica, já não teve muito jeito. Ó, tirando os acidentes de rua, tá certo? E os maus tratos, os desencarnes são, principalmente dos animais, são programados. Nós programamos os desencarnes dos animais. Podemos modificá-los, sim. Mas existem circunstâncias em que nós não modificamos, não tem razão para nós modificarmos o retorno dele. Então ele vai acontecer. Independentemente dos conceitos que vocês vão criar, se eu tivesse... Porque tem um tal de se eu... É o que está me matando. Se eu não tinha nada. Se eu não é ninguém. Porque Deus é que está sob o controle e nós somos executores dele. Então, não é você. Se você tivesse lá e teria desencarnado do mesmo jeito, não ia mudar nada. Tá bem? Obrigada. Essa moça aqui, Verônica, Verônica. os cachorros do Léo viviam em gaiola, ela me ajudava a andar com eles. Sim. E agora ela está passando uma dificuldade com essa cachorrinha, que eu prefiro que ela relate para você. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Verônica, essa aqui é a Clarinha. Clarinha. É uma cachorra que eu resgatei há alguns anos. Eu fui fazer um passeio na escola. E assim que eu voltei desse passeio, no bairro, encontrei com a Clarinha. Então, há alguns anos eu sou tutora da Clarinha, não lembro o ano que eu resgatei ela da rua. E a Clarinha, ela testou positivo para leishmaniose. E ela tá com a saúde dela bem debilitada. Ela tá seguindo os tratamentos básicos, porque eu não consigo arcar com um tratamento específico para a leishmaniose. E a Clarinha, ela tá com dificuldade de andar. Eu acho que ela, como ela geme quando ela vai levantar, eu acho que é uma dor que ela tá sentindo. Então ela tá tomando os medicamentos dela, fica mais dentro de casa, assim, porque ela não consegue transitar, né, por conta da dor. Aí eu queria uma orientação. Hoje eu passei lá na clínica, relatei pra veterinária, porque eu não queria ter conversado com a veterinária na presença dela, assim. Enfim. Aí ela me orientou, tá vindo aqui hoje. É a Isabela. A Isa orienta todo mundo pra vir aqui, né? Isabel. Isabel. Sabe por que ela manda para mim? Ela vai mandar todo mundo. É porque quando ela não vê solução, manda para cá. Não é assim? Não tem solução. Manda para o Ezequiel. Dá um jeito. Ela fala assim, vê o pontuário da Ágata lá, aí o povo fica doido. Olha bem, eu vou acompanhar primeiro, vou na sua casa.
O primeiro fator que nós, os espíritos, fazemos é ir na casa do tutor. Aham. Por quê? Eu preciso saber como que está a energia de sua casa. Aham. Eu preciso saber como que é a sua vida. Tá certo? Que a minha bolinha está quebrada. Aquela bolinha de cristal que todo mundo acha que os espíritos têm, ela quebrou. Entendi. E eu não consigo comprar outra. Entendi. Tá certo? Então eu tenho que ir pessoalmente e ver o que está acontecendo. Aham. Bom, chegamos à conclusão de que a questão não é energética do ambiente, então sim. É claro que aqui eu estou vendo o que está acontecendo. Aham. Mas nós vamos na base. Nós precisamos saber qual que é a causa disto. Porque, claro, você vai no veterinário, ele vai te dar remédio para tentar resolver algumas questões aí físicas. Nós não, nós buscamos o contrário. Nós vamos ver num processo mais geral. Então, eu vou sugerir a você que retorne aqui. Tá bem? E você chegou a fazer a orientação, o pedido? Não, Não. Cheguei, Tá eu cheguei certo. atrasada. Então, já pega os dados para nós, porque sim, eu vou ter uma medicação para dar para ela, sim, pelo que eu já estou vendo aqui, mas é eu que vou te dar, não tem custo, você não vai pagar nada. Você vai passar para ela hoje? Tá bem? Não, porque aí eu tenho que fazer a complementação, eu vou na casa dele. Então, para a primeiro. semana que vem. Ele encaixou Tá os certo. cachorros que vão adorar, você vai adorar conhecer. E vice-versa. Tá certo, tá certo. E você, tá tudo bem? Inês aqui, ó. A Agatha, ela não tá fazendo as necessidades, nem cocô, nem xixi na caixinha. Já troquei a areia, já limpei a caixa e ela não quer fazer. Tá certo? Tá Eu certo. também não faria. Este, você não falou que ela estava morta? Ela tá, né, quase. Ela só tá andando. Não, mas ela não tá não, minha filha. Depois daquele dia, a Agatha é surpreendente. Ah, não está morta? Foi você que falou. Morto não faz xixi, morto não faz cocô. Então, como você explica? Tá mais tranquilo? Tá bom. Quer perguntar alguma coisa? Não, porque o gato é do meu irmão, só que eu não sei se quer mostrar alguma coisa para ele, porque há um pouco mais de um ano atrás, outro gato dele morreu com o mesmo problema, só que ele fez eutanásia. Sim. Aí esse ficou comigo que o irmão teve que viajar por causa da faculdade. Sim. Só que eu já tinha conversado com a minha mãe de mim que se eu não quero fazer eutanásia, mas se fosse o meu gato, daria medicação para dor e deixava ele partir naturalmente. Foi o que eu queria. Assim, não sei se foi para mim, mas eu acho que alguma coisa para ele aceitar. Ele não quer ter trabalho. Olha que interessante. Muitas pessoas acham que cura é a volta do equilíbrio normal do corpo. Não. A morte é cura também. Porque a morte é a esperança de renovação. Quando você pega um grãozinho de feijão e lança na terra, qual que é a sua esperança? De que ele brote e produza mais feijão, não é assim? Então, olha que interessante. Às vezes você está capengando aí, sabe o que é capengar, não sabe? Você está capengando, que eu sou meio antigo, então eu ainda uso umas palavras diferentes. Então você está capengando na caminhada e tal, e de repente vem a morte e leva seu corpo. Então você tem a esperança de renovar. Enterra-se o corpo, mas vai nascer espírito, porque não existe morte. E o seu corpo ainda tem um monte de vidas que precisam dar sequência. Então, nós achamos por bem fazê-lo aqui antes que... Porque tem uma visão, sabe, que eu acho tão triste, principalmente dentro dos consultórios veterinários. Olha, seu animal está sofrendo. Isto é uma mentira, não está. Quem está sofrendo é o tutor. O tutor é que sofre. E sofre por falta de exercício da fé, porque quando você está com fé, você ainda ajuda ele a melhorar. Eu tenho aqui companheiros que estão com animais em tratamento, que a fé dele mantém o animal vivo. E às vezes eu tenho até dificuldade para libertar o animal, porque a fé é tamanha e está ajudando tanto o animal que há uma interação entre os dois. Não é assim? Então, nosso irmão... melhor ele partir, porque ele
esse problema dele dá dor. Eu não queria ele ver ele com dor. Sim. Então eu achei assim, queria que fosse um processo mais tranquilo. Pode pra ele. dizer que daqui a 2 dias ele está feliz da vida, correndo, sorrindo e muito feliz. Tá vendo? É isso. A Patrícia queria conversar com o senhor. Você quer conversar comigo? Patrícia. Não, eu já conversei. Já conversou? Faltando? E a indicação primeira foi de amputação. Sim. Depois você deu uma orientação para a Andréia que era para rever essa indicação e está suspensa. Sim. Então não é para amputar. E a ideia é não fazer amputação. Não faz. Tá bom. Deixa natural. Tá bom. E sabe o que acontece? Existem laços que são criados entre vocês e o animal. É mais difícil, às vezes, para nós cortar esses laços do que desencarnar o animal. Eu sei. É isso. Tá bem? Então tá bem. Zé, deixa eu perguntar só uma coisa. Dentro desse da eutanásia, porque é complicado a entender a pessoa, assim, o animal está sofrendo. Ele está sofrendo também. Né? Ele está sofrendo. O que vai fazer? Então, assim, a dificuldade que a gente tem de lidar isso no próprio consultório. É porque a gente também, nós temos uma visão diferente. Hoje eu já mudei muito a minha posição. Eu tenho certeza. Hoje eu não sacrifico. Você nem fala mais dessa palavra. Não, ela tem um peso. Não, ela tem. Quando eu falo isso, eu me sinto já meio complicado. Sim. Entendeu? Assim, já tem uma visão. O problema é que a outra pessoa uma outra pessoa lá que está realmente sofrendo. Né? Assim, ele. Mas escuta qual a só. atitude em relação... Existem 2 coisas na vida. Uma é o que é criado por Deus e a outra é o que é criado pelos homens. Sim. O sofrimento é uma criação dos homens, não de Deus. Deus não cria sofrimento. O sofrimento é a falta de aceitação da dor. O que é a dor? Nós precisamos de esmiuçar a dor para nós entendermos. Porque os homens têm uma visão de dor física. Não estou falando de dor física. Para dor física você tem medicamento. Não é isso? Você tem analgésico. A vida hoje está muito simples, muito bom de viver. Porque aos tempos que passaram, nós precisávamos de usar produtos para acabar com os dentes, para resolver. Hoje vocês estão vivendo uma vida maravilhosa. A grande maioria dos homens, há mais de 100 anos atrás, não tinham dentes. Então, tínhamos recursos de buscar na natureza, os ditos dentistas práticos usavam o que a natureza tem. Então, você pegava lá uma química natural, jogava aquele dente, quebrava todo, o osso quebrava todo e você perdia o dente, naturalmente, sem precisar de arrancar. Isto era um fato. Então, os homens eram banguelos, as mulheres eram banguelas, ninguém tinha dente, porque não tinha recurso. Hoje você tem, mudou tudo. Então, aí quando se fala de dor, logo leva para o campo físico, e nós não estamos falando de dor física, nós estamos falando das dores no sentido geral, em especial. A grande maioria das dores são morais. Então, não é sofrimento. Sofrimento é a falta de aceitação. Então, normalmente o tutor vai levar um animal para você, ele vê o animal, fala, não, o animal está sofrendo, eu não quero que ele sofra. Mentira! É o tutor que não quer sofrer, que vai dar trabalho, ele vai perder noite de sono, ele vai ter que dar remédio toda hora, e ele não está disposto a isto. Não estou generalizando, mas muitos que pedem a eutanásia querem se livrar de uma questão que não é justo. E quando o profissional é irresponsável, ele promove a eutanásia. Quando ele é consciente, ele não faz isso. Porque, independentemente de qualquer conceito, a eutanásia é matar. É matar. E nenhum homem tem direito de matar. Deixa de ser eutanásia, né?
O nome aqui é arrumar um nome bonito. Bonito, né? Para eu posso matar. Não é isso? E na realidade, para nós não. Entendeu? Então, Deus tem vários recursos. É a mesma coisa. Qual a mãe que o filho foi atropelado, leva esse filho para o hospital, chega lá, o médico fala assim, olha, eu tenho só 10% de chance para cuidar dele e ele voltar à normalidade. Use os 10%. A mãe não vai mandar eutanasiar, mas o bicho manda. Por quê? O bicho não foi parido. Por que a mulher ou o homem manda a mulher ou o homem embora numa separação, mas não manda o filho? Porque não foi parido. O filho foi parido. Estou falando bobagem. Bom, vamos lá. Ezequiel.